Seguimos falando sobre essas movimentações da economia no mundo político com Jason Vieira. Bom dia, Jason. Bom dia a todos. Bom dia, Jason. Vamos começar então falando sobre aquela informação que a Soraya Wandi trouxe pra gente. A projeção do governo, segundo Geraldo Alckmin, é que essa reforma tributária, se aprovada lá na Câmara dos Deputados da forma em que está, pode fazer o PIB brasileiro crescer 12% em 15 anos. A projeção de vocês do mercado bate com essa? O que ele quis dizer um adendo de 12% nesse período de 15 anos. Ou seja, não é que o PIB vai crescer 12%. O PIB potencial no Brasil ele tem problemas de produtividade históricos, precisam ser resolvidos, entre eles a questão da reforma tributária e, obviamente, como já citamos aqui anteriormente, nós temos hoje um sistema tributário que vale zero. Ele estando ali entre 4 e 5, já vai melhorar bastante, ainda que não seja o ideal. Ele retira travas importantes da economia brasileira. Porque a economia brasileira, ela cobra imposto em escala. Isso é uma das piores coisas que acontece, porque, no fim, incide tudo no consumo e é o imposto mais perverso, porque, além da inflação, que este sim é o imposto mais perverso de todos, mas o imposto em escala ele é tão perverso que ele vai cobrar só no final do consumidor e, normalmente, quem vai pagar isso é o consumidor mais pobre. Agora, estão andando algumas pautas no Congresso, né, Jason? Essa semana aqui tem a expectativa do projeto das BETs. A expectativa de vocês do mercado é que tudo aquilo que foi proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avance? Ou boa parte daquilo? Boa parte daquilo. As BETs não têm resistência nenhuma, é difícil você ter algum nível de resistência, porque essas empresas de apostas estavam operando livremente, sem nenhum imposto, e obviamente nenhum governo, seja liberal, seja também da linha mais consumista de impostos, vai conseguir deixar alguma coisa que esteja rendendo muito dinheiro correr livre. Obviamente faz sentido, até porque haver um controle do que está acontecendo nessas BETs, não se sabe efetivamente quanto vai ser a projeção de arrecadação, porque sempre as projeções do governo elas são muito otimistas, foram otimistas em relação à arrecadação das compras no exterior, daquelas famosas lojinhas chinesas, que obviamente diziam que não iam taxar, no fim agora vai taxar sim. A estimativa também em relação aos BETs é bastante otimista, também em relação aos offshores, então o mercado fica, na verdade, mais cauteloso na percepção do quanto vai ser no final a arrecadação do governo do que efetivamente se vai ser aprovado ou não. Agora, outra pauta econômica, Jason, que deve caminhar, pelo menos inicialmente no Congresso nessa semana, é a MP que trata das subvenções do ICMS, uma das grandes apostas, se não a maior, de Fernando Haddad. O relatório vai ser apresentado na Comissão Mista de Orçamento na quarta-feira. É só o primeiro passo para que essa MP avance. 35 bilhões previstos em arrecadação para 2024. E aí, será que passa? Existe uma disputa grande aí, principalmente no Senado, em relação aos governadores. Sim. E esse talvez seja o maior problema, porque os governadores estão, na verdade, com uma resistência grande em relação à pauta. Parte do PSD já se colocou contrário à parte da pauta também. Então, existe uma complicação no meio do caminho para o governo conseguir aprovar isso da maneira como ele quer. Então, essa disputa, obviamente, dos governadores, fica a questão da arrecadação. Os governadores também têm uma ânsia arrecadatória tradicional, passado muito até do ponto em relação considerado o que o governo federal atual, ou seja, os governadores sempre tiveram a questão arrecadatória. E isso porque existe um problema na distribuição de recursos no Brasil. O Pacto Federativo, ele é mal desenhado, precisaria haver também uma reforma do Pacto Federativo que ninguém discutiu até agora, mas a maneira como o governo arrecada e depois ele redistribui entre os estados gera muita discussão entre os governadores e quando você fala do ICMS, aí a discussão também acaba se travando e os senadores, que são os representantes diretos dos estados, estes sim acabam, de certa maneira, operando conforme o seu estado está querendo mais. Agora, eles colocam a culpa na reforma tributária. É justo ou também virou um saco de gato ali? Reforma tributária, reforma tributária, reforma tributária. Virou, vamos dizer assim, joga tudo naquele balaio, vamos reclamar daquilo. A reforma tributária, obviamente, ela ia trazer reclamação dos estados. É óbvio que isso acaba acontecendo, mas de qualquer maneira não adianta ficar só reclamando da reforma tributária. A reforma tributária é necessária e se ela for abarcar todas as demandas dos governadores, se ela for abarcar todas as demandas dos setores envolvidos, nós vamos ter um IVA de, daqui a pouco, brincadeira, obviamente, mas vamos ter um IVA de 50%, se for abarcar todo mundo. E aí, obviamente, a única coisa que vai sobrar da reforma tributária, em aspas, seria a desburocratização do sistema tributário. Mas, efetivamente, a reforma, em termos de impostos, ela ia continuar muito cara para o brasileiro. Ok, Jason Vieira, economista, explicando esses assuntos bem
profundos e complexos para a gente. Obrigada, viu, Jason? Boa semana para você. Para vocês também. Valeu, Jason. O Mota está por aqui para a gente falar um pouquinho sobre reforma tributária. Mota, bom dia, bem-vindo mais uma vez. E essa expectativa tão positiva do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, extraindo aí aquela parte inerente à função do gestor, não é, Mota? Que é tentar animar a torcida, jogar a bola para frente. Com o que é que a gente fica? A animação da torcida é uma parte muito importante, né, Colombo? Bom dia para você, bom dia para a Lívia, bom dia para a nossa audiência. Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com a fala e eu estava pensando exatamente isso que o Jason esclareceu. Esse crescimento de 12% em 15 anos ao qual ele se refere é um crescimento adicional, né? O famoso plus a mais que a reforma tributária traria, além do crescimento normal do PIB. Mesmo assim, não me pareceu muito. Se você pegar 12% e dividir por 15 anos, dá menos de 1% adicional ao ano. E o Brasil tendo que atravessar toda a dor, toda a confusão que nós teremos que atravessar em relação a essa reforma tributária. Vamos lembrar que nós teremos um período de transição de 8 anos, no qual todos os contadores desse país vão ter que trabalhar com 2 sistemas de impostos. Né? Existe também uma grande incerteza quanto ao valor da alíquota. O que parece que vai acontecer é que nós vamos ter a maior alíquota do mundo. Quando dizem que é um IVA, né, um imposto único, não é, são 2 impostos, porque tem o IBS e o CBS. Então, você está transformando 5 impostos em 2. É bom? Bom, é melhor ter 2 do que ter 5. Mas e essa alíquota? De quanto vai ser? Quem vai pagar? Onde é que vão ficar as exceções? É muita incerteza. Me pareceu que o benefício não é tão grande assim.